Eu tô até tremendo, eu Ah, estou para! até tremendo. Pelas circunstâncias ali na hora, a gente já entendeu que era uma coisa muito grave e que dificilmente eles seriam encontrados com vida. Toda aquela situação de insegurança que o Bruno vivia, ele foi morto por pescadores ilegais, mas ele ficou desprotegido por causa do garimpo. E tem uma coisa dessa extrema-direita que eu acho que fica bastante clara, é que muita gente apoiou a extrema-direita para garantir o direito de cometer crime sem correr o risco de ser punido. Se você não for defender pelas razões de solidariedade, de reconhecimento de direitos humanos, de direitos fundamentais e tudo mais, defenda por egoísmo. Você precisa da Amazônia, bote isso na sua cabeça. Vamos começar agora. Olá, bem-vinda, bem-vindo! Mais uma entrevista aqui no canal. Muito obrigada pela sua presença. E você tá notando que essa entrevista é diferente? Então, estamos aqui, eu, Consuelo Francisco e nossa convidada especial que não está em São Paulo. Estamos fazendo online aqui para entrevistar uma pessoa incrível. Deixa eu apresentar ela, gente. Ó, ela é jornalista, repórter, ela é uma verdadeira globetrotter. Conhece mais de 100 países, já morou em vários deles. É reconhecida como defensora de causas sustentáveis, gente. Ela tem essa pegada, mas ela já fez tanta coisa mais. Já cobriu espionagem, já cobriu genocídio. Essa mulher não para. Meu Deus. É uma das únicas pessoas do mundo que sabe onde fica Socotra. Inclusive, já foi para lá. Depois você dá um Google, tá bom? Não viaja sem própolis. Além de jornalista e repórter, é também escritora e um ser humano da mais altíssima qualidade. Para entrevistá-la, eu até botei meu óculos para ver se eu ficava à altura da nossa convidada. Bem-vinda, Sônia Bride. Muito obrigada, viu, por estar aqui com a gente, do fundo do coração. Obrigada pelo convite, obrigada, bom dia, boa Bom tarde, boa noite, dia. não sei que horas o povo vai estar vendo. É uma delícia isso, né? Na internet, de repente, você acordou com insônia de madrugada e está aqui vendo a gente. Seja bem-vindo, bem-vinda. Sônia, para a gente começar, né? A gente vai conversar sobre várias coisas, mas a gente partiu esse convite do seu documentário. A gente ficou impressionadíssimos, né? É um assunto muito profundo, muito importante. Mas vamos supor, é possível que as pessoas ainda não tenham visto quem está nos ouvindo aqui. Será que você pode contar um pouco para a gente a história dele, assim? Pode ser a história de como surgiu, porque você resolveu fazer, mas assim, dá um resumo para quem está nos assistindo, nos ouvindo. O documentário, ele surgiu de uma tragédia, né? Numa segunda-feira, eu estava em 2022, eu já tinha tomado minhas doses de vacina, tinha ido para Boa Vista, né, para Roraima, tentar fazer uma reportagem ali sobre o garimpo na terra Yanomami, a gente já estava de olho ali há muito tempo, e também tinha o aniversário da demarcação da terra, né? E a gente chegou lá e eu peguei Covid, provavelmente no voo, tive que fazer, porque quando eu cheguei de volta no Rio de Janeiro, eu estava com Covid e fiquei no estaleiro. Ainda estava no estaleiro quando eu soube que duas pessoas que eu conhecia, com quem eu conversava, estavam desaparecidas no Vale do Javari. Pelas circunstâncias ali na hora, a gente já entendeu que era uma coisa muito grave e que dificilmente eles seriam encontrados com vida, que se tratava de busca por corpos e não por pessoas desaparecidas. O Bruno Pereira, um indigenista incrível, um grande defensor dos indígenas e principalmente dos indígenas isolados. E o Dom Phillips, um grande jornalista, um cara, uma alma iluminada, um cara incrível, né? Para você ter uma ideia, um cara que tirava seus minutos de tempo entre fazer matérias para o Guardian, para o Washington Post, para outros lugares, escrever um livro,
gastava horas das suas semanas para ir ensinar inglês para as crianças na periferia, os jovens na periferia de Salvador. O Dom e o Bruno estavam lá para mostrar o trabalho de defesa daquele território que estava completamente abandonado. Bom, aquelas semanas que se seguiram foram terríveis. Houve uma comoção mundial. E eu queria muito que as pessoas entendessem por que que o Bruno e o Dom estavam lá. O que é que estava em jogo? Quem eles estavam defendendo? E aí a gente foi para o Vale do Javari, né? A Globo, o jornalismo da Globo, o Globoplay compraram a minha ideia e nós passamos lá. Eu fiquei 70 dias e mais uma parte da equipe ficou mais um tempo. E nós fizemos esse documentário, né? Que chama O Vale dos Isolados. Se chama o Vale dos Isolados porque o Bruno defendia muito os isolados, é o lugar onde mais tem registro de povos indígenas isolados, grupos isolados lá dentro do território. Além de 7 etnias já contatadas, que têm bastante interação com o mundo não indígena e entre eles, tem esses 16 grupos, que a gente não sabe de que etnia são, que língua eles falam, o que é que eles, né? Assim, há alguns indícios de que pode falar a língua pano, que é a mesma língua dos marubo, dos corubo. Tem indício de que usa determinado tipo de zarabatana, mas é mais parecido com os matis. Então, assim, a gente não sabe exatamente quem eles são, mas uma coisa a gente pode afirmar com certeza é que eles sabem que a gente existe. Eles percebem a movimentação ao redor e o isolamento é uma decisão política, autônoma e voluntária que precisa ser respeitada. Eles não querem contato, porque provavelmente eles já tiveram contato em algum momento e esse contato quase levou esses grupos ao extermínio. Porque o contato com a civilização branca, né, com o mundo dos brancos, para os povos indígenas quase sempre significa o genocídio. Basta ver o que aconteceu, por exemplo, com os matis, que são um povo de recente contato, lá do Vale do Javari. Nos anos 70, quando houve o contato, 70% dos matis morreram. Eles morrem de conjuntivite, de gripe, de sarampo, de catapora, de todas essas doenças que a gente traz. A selva amazônica é muito saudável, as pessoas são saudáveis. Basta deixá-las viver em paz e não se aproximarem. Então, o documentário é isso, né? A gente entra, mostra o que é aquele. A gente anda pelo lugar, mostra a forma de vida, tem umas cenas muito bucólicas, as pescarias, os rituais e tal, mas o tempo todo a gente está falando da segurança e das ameaças. Então, acho que tem esse contraste muito forte ali, que eu acho que, no fim das contas, é o que acaba, né, tocando muitas pessoas. No início do documentário, você diz, né, que não era esse o documentário que você queria fazer sobre o Vale do Javari, né? É um vale, é um lugar lindo, é um santuário, né, é uma biodiversidade exuberante, é uma coisa fantástica e o assunto teve que ser esse, pela gravidade, pela urgência do tema, né? Não tem nem 2 anos que isso aconteceu, e isso ainda nos toca, né? Essa brutalidade. E a gente sempre faz essas entrevistas pegando, né, uma obra para trazer um aspecto do nosso mundo interno, né? Do nossa alma, do nosso psiquismo, né? E eu acho que também não seria esse o papo que eu queria ter contigo sobre esses aspectos que aparecem muito no filme, que chamam muita atenção, que são aspectos negativos, né, ruins do ser humano. Aparece muito a ganância, aparece muito a agressividade, a violência, de uma forma muito crua, né?
Mas aparece também coisas muito bonitas, né? Você contou dos dois, as cenas dos encontros dos povos da região também são cenas muito bonitas, né? De outro tipo de linguagem de encontro, de relação, né? De uma outra coisa que se revela para a gente, né? Pessoas brancas da grande cidade como algo muito curioso, muito interessante. Eu queria saber como que o contato com esses povos, com essas outras formas de ser humano, né? De manifestar a humanidade, mexeram contigo, transformaram você? O que te bota para pensar? Eu acho que assim, eu recentemente fiquei muito impressionada quando eu li o Despertar de Tudo. Esse livro ele te traz uma história muito bem contada e articulada de como as organizações humanas foram acontecendo, né? As experiências de cidade, de agrupamentos maiores, o sentido de nação e tudo. E como, mas começa com uma afirmação muito forte, depois te prova por A mais B que foi isso mesmo, que foi o pensamento indígena, principalmente dos indígenas aí daquela parte do sudeste do Canadá e nordeste americano, que influenciou o iluminismo e o nosso conceito de democracia, de liberdade, a Revolução Francesa, no fim das contas, de liberdade, igualdade e fraternidade. E para mim impressiona bastante porque foi isso que eu vivi ali dentro junto com os indígenas, né? É claro que eles têm uma vida muito dura, é claro que existem conflitos interétnicos, né? Em que às vezes uma disputa por recurso, por um espaço numa aldeia. Muitos desses povos foram muito impactados, então ficam grupos muito pequenos e quando eles começam a se reproduzir, né, claro, vão casando, tendo filhos, eles ficam muito, os laços de parentesco são muito fortes, eles precisam variar isso, mas aí eles não conhecem um outro grupo, aí você não tem um encontro, né? Aí tem aquela história de roubou uma mulher, de roubou não sei o quê e tal, mas também é consequência do impacto do contato, né? Essa violência. Mas, enfim, eu não estou descrevendo aqui os povos indígenas como gente perfeita, mas eu estou tentando dizer que existe uma outra forma de se relacionar com o mundo e com a natureza e de não precisar de tanta coisa. Eu acho que a coisa que mais me impactou depois que eu voltei de lá do Vale do Javari, depois de ter essa convivência assim tão intensa, olhar ao redor e pensar assim, eu não preciso disso tudo. Por mais que a minha casa seja sustentável, eu não preciso dessa casa desse tamanho, eu não preciso disso. Eu não preciso. Cada vez que eu vou comprar alguma coisa assim, que você assim, eu preciso dessa roupa? Não, eu não preciso. A história do passeio socrático, né? Diz que Sócrates passeava nos mercados para ver tudo aquilo que ele não precisava para ser feliz. Exatamente. Então, assim, do que eu preciso para ser feliz, né? Você entender que as pessoas tem até piadas, né, que falam do empresário que conhece o pescador na beira do mar e fala, pô, mas você já pensou em pegar um barco maior? Para quê? Para um dia ficar aqui pescando. Eles vivem muito a vida um dia de cada vez, né? É claro que com tantos ataques, com tantos perigos, eles estão muito bem organizados, já desde os anos 90, no Vale do Javari, por exemplo. Vou falar do Vale do Javari, né? Ali nos anos 90, com o apoio do CIMI, né, que é o Conselho Indigenista Missionário, eles vão se organizando, eles preparam o futuro, mandam vários jovens para a cidade para estudar
com a missão de aprender português, aprender a viver, a circular no mundo dos brancos. Aí é que se formam lideranças como Beto Marubo, por exemplo, né? Uhum. Eles formam uma união dos povos do Vale do Javari, que mais tarde vai virar a Univaja. Eles programam, mas eles sabem que a vida, que aquilo ali é uma adaptação, é uma coisa que eles estão fazendo, porque a vida é um dia de cada vez, é viver direito esse dia, é fazer direito o que você precisa fazer hoje. É você, nesse dia, saber que existe futuro, que se você vai pescar, você pesca sabendo que vai precisar ter peixe amanhã. Uhum. Né? Lá dentro da terra indígena, por exemplo, depois da demarcação, houve uma recuperação incrível da fauna, né? Uma recuperação incrível da A fauna. natureza se recompõe rapidamente se a gente deixar, né? Ela se recompõe rapidamente e eles trabalham com processos de conservação. Eu recebi essa semana um vídeo do Darcy Marubo, que é uma das lideranças que fundaram, né, já nos anos 90, as associações indígenas do Vale do Javari, em que um neto dele trabalha com o processo de conservação do tracajá e das tartarugas e tal, né, os quelônios da Amazônia. Então, para repovoar bastante aqueles rios, para virar aquela abundância que já foi, né? Eles prestam um serviço para a gente que é um serviço que não tem preço, né? Quanto custa você ter água? Quanto a gente paga pela água, a gente sabe. Mas qual é o valor de você ter acesso à água? Você ter água na plantação, e essas áreas preservadas, elas garantem isso, né? Uhum. Ô, Sônia, deixa eu te perguntar um negócio. Conforme você vai contando, eu vou vendo quanto essa convivência vai te mudando, como você vai trazendo para sua vida cotidiana, né? Mas fico pensando, nossa, como mexe a cabeça, mas. E você tá com uma preocupação que eu achei importante. Não vamos romantizar, né? Porque aí fica tudo, ai, É, fofinhos, coitadinhos, papapá. Mas eu fico pensando também, eu tinha uma pergunta para você, porque eu fiquei tão nervosa aquela hora que você está no Peru, na hora, sabe assim, que eu falei, o que essa mulher está fazendo aí sozinha, meu Deus? Porque, sozinha não, você estava com a equipe, mas a hora que eles falam, fica aí, espera um pouquinho, ou a senhora tem meia hora para sair daqui, como que fica a sua cabeça nessa hora? Assim, o que que te mantém ali? Porque Eu eu fiquei falei, com gente, medo. eles estão correndo perigo, eles estão, ó, vamos lá, assim, ó, primeiro, você contou, né, que você estava lá e como é que foi. Quando eu vi a notícia, só me Dom Phillips, aqui, no UOL, aqui sentada no meu escritorinho aqui em São Paulo, meu coração apertou assim, falei, isso não é coisa boa. Assim, na hora, eu não conhecia ele, não conhecia nada disso, não conhecia o Vale do Javari, não conhecia nada. Mas na hora que estampou aqui, assim, eu falei, ah, meu Deus, Aí fiquei na minha reza pessoal, assim, de longe, bem de longe. Quando você fala, eu conheci, eu fui lá, eu falei, ai, que bom, né? Alguém vai mais. E você conta a história para todo mundo, é muito essencial. Agora, você foi lá, entendeu? Você foi correr o perigo, porque eu sigo aqui no meu escritorinho, sabe? Aí queria saber como que você se prepara para isso. Tipo, eu vou lá e vou desafiar. Aquela hora no Peru, você nem estava no Brasil. Eu falei, meu Deus, eles não sabem no Peru quem é a Sônia Brisa. Eu sei lá se sabem. Se aconteceu alguma coisa com ela. Como foi essa parte, não, assim? primeiro que é bem em cima da fronteira com o Brasil. Todo mundo sabia, a TV estava ligada, estava passando a Ana Maria Braga. Ah, então tá bom. Perfeito. Então, assim, e eu me preparei para aquilo, porque, assim, durante todo o documentário eu tento ficar de fora, ficar como uma observadora que vai perguntando e provocando as pessoas a contarem a história. Mesmo durante a procura, a busca pelos documentos, pelos objetos que a gente acha ali no meio do mato e tal, eu estava junto, mas eu não sou parte autora, eu estou observadora. Ali eu sabia que havia um perigo, uma exposição, que qualquer pessoa que mora ali, que vive ali, que transita ali, que fizesse o que eu fiz, correria um sério risco de tomar um tiro como o Dom, como o Bruno e como o Maxiel, né, que é outro que foi assassinado, também a mão, Sim. provavelmente, do Colômbia, o mesmo
mesmo organizador criminal ali, né, do crime ali. Então, eu sabia que esse tipo de risco eu não posso pedir ao outro que faça por mim, eu tenho que fazer. Eu não posso botar o outro numa situação, né? E principalmente porque eu posso fazer isso, ir direto para o aeroporto, pegar um avião e voltar para o Rio de Janeiro, que foi o que eu fiz. Então, a gente várias vezes passou ali na frente, a gente várias vezes mapeou aquela área, viu, observou, organizou, blá, blá, blá. No último, passou de drone em cima, o Paulo fez muitas imagens. A gente tinha ali um domínio daquele ambiente. A gente se preparou direito. Ok. Então, o dia para chegar, ir lá e tentar. O que eu queria era encontrar o filho do Colômbia, que é quem está tocando os negócios hoje, porque o pai está preso. Mas nós fizemos imagens do segurança dele, que provavelmente está envolvido nas mortes, e que foi preso agora faz 2 meses, e que ameaçou a gente lá, né? Então, a gente organizou para chegar lá, fazer isso no dia em que a gente ia dali, aquilo em Benjamin Constant, fronteira com o Peru, né? A gente organizou para ser no dia que a gente faria isso, dali direto para Tabatinga, Tabatinga direto para o aeroporto e do aeroporto direto para o Rio de Janeiro. Então, assim, tem coisas que quem vive no lugar não pode fazer, mas quem vai, faz uma operação e sai, né? Pode fazer. Então, por isso eu fiz. Mas a gente também estava, assim, no barco, no nosso barco, a gente tinha segurança. Ah, perfeito. Então, eu não sei se é uma coisa boa ou ruim, porque se saísse tiro, ia ser troca de tiro, né? Total, né? Não, então, Não, mas arriscado, assim, mas a gente muito estava com incrível. segurança, e a gente estava olhando e avaliando. Por exemplo, quando a gente volta, que tem os policiais peruanos, a gente Isso, viu a gente viu pela sombra dentro da casinha ali do flutuante sim. que tinha gente armada. A gente ia abortando quando eles saíram e a gente viu que não, que eram policiais. Então, os caras fardados, eu desci. Aham, perfeito. Porque você sabe que o cara fardado já é outra coisa. Ele pode até, mas ele não vai dar um tiro numa jornalista. Isso, Vai. exato, perfeito. Então, vendo filme, né? Enfim, e a gente estava lá no pré-lançamento e teve a conversa, né? Chique, eu me achei muito chique, sabe? De ver todo mundo lá na estreia. É, mas eu saí assim, assim, com uma sensação de que a situação ela não tem solução, assim, é uma situação muito complexa, muito profunda, envolve muitos interesses, muito poder. E eu terminei aquele dia saindo do cinema, assim, gente, não tem solução isso, né? Não tem jeito isso. Mas eu sou teimoso, eu não gosto de acreditar que alguma coisa não tem solução, né? Como que você vê hoje há esperança, quer dizer, é isso, assim, há esperança com todas as mudanças que a gente está vendo no país recentemente, com a retomada de alguns cuidados que tinham sido abandonados e destruídos no governo anterior, que agora começa a acontecer de novo. Dá para recuperar a esperança de que essas populações vão ser protegidas, aquela região vai ser guardada, quer dizer, esses conflitos podem diminuir? Primeiro, eu acho que sim, que é possível. Acho que sim, que é possível, que dá para recuperar. Agora, é muito mais difícil recuperar depois do período Bolsonaro do que era você avançar em cima da situação que tinha antes, porque piorou muito e piorou por causa de um discurso e ações de um governo que achava que os indígenas não tinham direito nenhum, que era contra a demarcação, que era a favor do garimpo, que era a favor da invasão das terras, enfim. A gente tem que levar em consideração que ali toda aquela situação de insegurança que o Bruno vivia
Ele foi morto por pescadores ilegais, mas ele ficou desprotegido por causa do garimpo, porque ele foi combater o garimpo na terra indígena, e por causa disso ele foi afastado pelo governo. Então, claramente, um governo que defendia o garimpo, os garimpeiros, e um crime que é um crime contra os povos indígenas, é um crime contra a natureza, é um crime contra o patrimônio da União, uma vez que esse ouro que está lá é um ouro que pertence à União. Né? É uma supressão de bens. Não há muita diferença entre você tirar o ouro de uma terra da União e você chegar no Banco do Brasil e pegar um saco de dinheiro. É roubo igual. Mas esses criminosos, esses ladrões, eles têm armados, perigosos, assassinos, eles têm sido foram tratados com extrema benevolência durante o período Bolsonaro. Eles foram autorizados, né? Eles foram autorizados a cometer crime. E tem uma coisa dessa extrema-direita que eu acho que fica bastante clara, é que muita gente apoiou a extrema-direita para garantir o direito de cometer crime sem correr o risco de ser punido. Isso com os crimes ambientais, com os crimes contra o patrimônio da União, os crimes de machismo, né? Não é à toa que a extrema-direita é machista, né? Porque é um prêmio que eles ganham, né? Que os homens ganham para apoiar um regime autoritário, é o poder sobre a vida e os corpos das mulheres. Poder fazer mal às mulheres sem ser punido. Então, a gente sabe que aquilo ali foi uma situação que se agravou muito. Mas as soluções, elas não são tão complexas. Você veja que as pessoas que assassinaram o Bruno e o Dom também são resultado de uma política de Estado desastrosa, né? Que foi lá, levou essas famílias do Nordeste para a Amazônia, para o período da borracha, depois eles foram abandonados, sem nada, e sem oportunidade de ter acesso a uma boa escola, a boas práticas, a um trabalho. Vocês sabem que o país inteiro, pelo acordo, né, das telefonias, o Brasil inteiro tem que ter cobertura, né? Hoje 5G, mas pelo menos 3G. Em Atalaia do Norte, enquanto eu trabalhei lá, a gente não conseguia acesso à internet. Só funcionava telefone para falar com as pessoas. Internet só onde tinha lá uma antena de satélite e ainda não tinha ainda essa grande novidade para o bem e para o mal que tem sido a Starlink na Amazônia, né? Que mudou muito a realidade lá. Então, quando você fala do Vale dos Isolados, você está falando dos grupos indígenas isolados, você está falando dos Marubo, por exemplo, a aldeia do Beto, a aldeia Maronal, ela fica a 8 dias de barco da cidade mais próxima, ou então a 4 dias de caminhada vindo pelo Acre. Não dá para dizer que esse povo não é isolado. E não dá para dizer que as pessoas de Atalaia do Norte também não sejam isoladas, um lugar onde você só chega de barco, onde você não tem internet, onde você não tem os serviços públicos mais essenciais, não tem sequer uma agência do Banco do Brasil. Então, levar os serviços públicos até essa gente com os serviços básicos essenciais da saúde, da atenção primária, de boa escola, onde consigam compreender com bases científicas o ambiente que eles tão bem conhecem, né, que é a selva, e tirar o melhor proveito dali. Incentivos, por exemplo, para que esses lagos que ficam fora da terra indígena possam ser cuidados e explorados de maneira sustentável. Isso dá bastante dinheiro, mas acontece que para você esperar o pirarucu crescer dentro do lago e tal, você precisa esperar 2, 3 anos antes de começar a tirar. De que vão viver essas pessoas nesse período, né? Você combater o tráfico de drogas que está financiando ali o crime de maneira brutal e defender o território brasileiro. O que a gente vê é que, nas regiões de fronteira, há todo um discurso
da extrema-direita, muitos setores das Forças Armadas, de que na fronteira não pode ter indígena, porque é perigo para a soberania nacional. Na fronteira não pode ter criminoso, e esses criminosos estão entrando... No Vale do Javari, você tem 2 pelotões especiais de fronteira, na Terra Yanomami você tem 3, e nem por isso os garimpeiros deixaram de entrar. É uma buraqueira de criminosos entrando pela Venezuela na Terra Yanomami, entrando pelo Peru e pela Colômbia na terra indígena do Vale do Javari, cometendo crimes e saindo impunes. Então, você precisa proteger realmente as nossas fronteiras e garantir que elas não sejam área de livre trânsito de criminosos. Com isso, você protege a soberania nacional, você protege os povos indígenas, você protege o meio ambiente, enfim, e garante uma vida mais saudável para as pessoas que vivem nas cidades ali próximas, que também são vítimas de muita violência e dessa influência do crime. Sônia, que a sua voz chegue longe, 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 longe. A gente aqui vai fazer um pedacinho só de trazer, porque é muito incrível te ouvir, é muito importante. Eu agora aqui dei uma viajada, assim, nossa, eu quero ser amiga da Sônia, todo dia bater papo com ela. Bora, Eu tomar um queria... café. Mas eu Vamos, acho vamos. que isso que você traz, Sônia, renova um pouco a esperança também de uma outra coisa que continue acontecendo, né? Que pessoas aqui fora cuidem para que esses povos possam exercer o direito deles de ficarem isolados, né? Então, é bom saber que tem gente fazendo esse trabalho, que tem gente cuidando disso, né? Respeitar a alteridade, o diferente, é importante por razões que vão muito além daquelas que a gente pode definir assim numa conversa rápida e imediata. É bom para todo mundo, é bom para o planeta, né? Então, que bom que tem gente aqui fora cuidando para que essas pessoas possam ter a escolha delas respeitada, né? É super fundamental isso. Eu sempre digo que assim a grande possibilidade de salvação da Amazônia, o povo da Amazônia já está lutando por isso. Mas quem pode salvar a Amazônia está no Rio, está em São Paulo, está em Porto Alegre, em Florianópolis, em Curitiba, no Mato Grosso, Cuiabá, Campo Grande. A Amazônia precisa de aliados fora, porque nós dependemos da Amazônia. Nós dependemos para ter água, para ter comida na mesa, para ter os serviços ecológicos, tal. Nós dependemos da Amazônia. Para a gente sentir menos calor também, né? A gente Exato, começou exato. falando do nosso Aquela calor hoje. floresta, a floresta amazônica é um imenso ar-condicionado do planeta. É um imenso ar-condicionado. Só que metade dele está sendo desligado, porque todo o leste da Amazônia, né? A Amazônia paraense foi muito, muito, muito devastada. Tem uma área da Amazônia que hoje já aqueceu muito, os estudos da Luciana Gatti mostram isso, né? Do INPE. Aqueceu muito, já emite mais carbono do que absorve. Então, a gente salvar a Amazônia é a única maneira de nós nos salvarmos. Nós precisamos. Se você não é capaz de lutar pela Amazônia pensando que todo mundo é gente, que todo mundo merece ter uma forma de vida e ter seus direitos preservados, né? Ninguém quer ninguém entrando na sua casa. Você não quer ninguém entrando na sua casa e tomando as suas coisas. Os indígenas também não querem. Por que um fazendeiro qualquer tem mais direito a ter acesso a essas terras do que os indígenas que estão lá? Por que um garimpeiro tem algum direito de entrar na casa dos indígenas e estragar tudo do jeito que estão fazendo? Então, é uma inversão, né? Porque quando a gente quer assustar o pessoal do Sul, você fala, vão pegar tua casa, vão pegar tuas coisas. Aí você fica apavorado, né? E aí lá é o que está acontecendo, que está sendo feito e o pessoal defende. É muito Pelas Exato. mesmas pessoas que falam Exato. isso. É muito invertido, muito Exato. invertido. Exato. Quer dizer, se é o MST que invade, é bandido. Se é garimpeiro, não é. Não é?
Exatamente. Eu acho que assim, se você não for defender pelas razões de solidariedade, de reconhecimento de direitos humanos, de direitos fundamentais e tudo mais, defenda por egoísmo. Você precisa da Amazônia, bote isso na sua cabeça, que seja quem for que está ouvindo, você precisa da Amazônia. Com a Amazônia preservada e restaurada, nós temos alguma esperança de ter um clima, e o clima, eu digo assim, não é só para não passar calor, é um clima para plantação, para colheita, para forma de vida, segurança contra tempestades extremas e tudo mais. Sem a Amazônia, não tem esperança. Então, faça por egoísmo. Muito bem. E o que Muito você pode fazer obrigado. já? Você pode fazer já assistir o documentário Vale dos Isolados, está no Globoplay, certo, Sônia? Tá E a no gente vai Globoplay. deixar o link Vai aqui deixar no link. descritivo do vídeo. Assista. Ai, não tem o Globoplay Consuelo. Gente, dá um jeito que hoje a gente dá jeito para tudo, tá bom? Olha, a Então, assinatura mais simples do Globoplay é R$ 14 por mês. e veja, você vai Digo assistir isso um porque assim, monte eu de não estou coisa. fazendo propaganda porque eu trabalho na empresa e tal, mas assim, R$ 14 por mês, R$ 14 você não compra um ingresso de cinema, e você tem acesso a documentários incríveis que tem no Globoplay. Acabou de ser lançado o 3 vezes Ártico, do Ernesto Palha, sobre aquecimento, que é incrível. Você tem a série de documentários da Boate Kiss, do Marcelo Canelas. Você tem a Escola Base, do Valmir Salaro. Você tem o Amarildo, sobre o assassinato do Amarildo na Rocinha. Mas tem tanto documentário incrível para ser visto, tanto documentário incrível que está ajudando a gente. O Vale o Escrito, do Jogo do Bicho, Uhum. baita documentário. Então, você tem muitos documentários que te ajudam a entender o país onde a gente está vivendo. Que a gente, no jornalismo, a gente vai fazendo isso, mas vai distribuindo as informações espalhadas, assim, né? E os documentários, quando botam tudo junto, aquilo tudo faz um sentido diferente. Você fala, entendi Eu esse recomendo tema, muito. entendi como é que a gente veio parar aqui, né? Exato. Bom, Sônia, gente, a Sônia você encontra nas redes. Qual que é o seu Insta, Sônia? Sônia Arroba Bride. Sônia Sônia Bride, Bride. gente, né? O Vale dos Isolados no Globoplay. Sabe o que mais você pode fazer? Você pode entrar no site amazoniadepé.org.br. Gente, peraí, deixa eu ver se tem o BR mesmo. Sim, org.br. Lá você baixa Ai, tá aqui, peraí, calma lá, gente, calma, que eu tô para mandar, aliás, inclusive. Agora eu lembrei que tá aqui, ó. Você baixa aqui, ó. Isso aqui é uma ficha que você pede para o pessoal assinar para um projeto de lei de iniciativa popular. Faz a sua ficha, leva na escola do filho, leva nas festas que você for, junto um tanto, manda pelo correio. Ai, Consuelo, pelo correio não dá para assinar online? Todo mundo pergunta, né? Não, gente, projeto de lei, 1 milhão de assinaturas necessárias. Tudo ali é mais difícil um pouquinho, mas vale muito a pena. É o que você pode fazer daqui, para não dizer assim, não estou fazendo nada, faz alguma coisa, tá bom? Bom, Sônia, muito, muito, muito obrigada, viu? Obrigada Um pelo prazer, convite, adorei. uma honra nossa obrigado, ter você Sônia. aqui. Essa moça que nasceu em Caçador, Santa Catarina, e virou uma caçadora de boas histórias. Obrigada, viu? Fique bem. Um beijo para você, um beijo para todo mundo, gente. Até o próximo, viu? Até o Tchau, próximo. tchau. É. E nosso muito obrigada, querida Maju, que fez essa entrevista ser possível. Um beijo, minha querida, sempre nos apoiando. Obrigada. Maju, maravilhosa.